acadêmicos do curso de Pedagogia. Estamos aqui novamente, nesse segundo momento, para dar continuidade ao que nós falamos no primeiro momento, que foi exatamente relatando para vocês a origem da filosofia, seus principais precursores e o efeito disso para a nossa vida. Dando continuidade, nós vamos começar falando sobre a pedagogia. Quando nós falamos lá no primeiro momento que a filosofia é a mãe de todas as ciências, nós estamos dizendo que todas as disciplinas que nós conhecemos hoje vieram exatamente tendo como origem a filosofia. Não tem outro caminho, não tem outra invenção, não tem outra conversa, não tem outra história para isso. Então, a filosofia continua sendo a mãe de todas as ciências. E a pedagogia é uma origem da filosofia. E vou dizer para vocês por quê. A palavra pedagogia, peda, significa criança. Quando nós falamos, por exemplo, pediatra, que é um especialista, que é um médico, que é um doutor em pediatria, então nós estamos falando daquelas pessoas, ou daquele profissional que cuida da criança. Estou pegando um exemplo bem clássico, bem atual para o nosso momento. O médico pediatra. Então, peda significa criança. Gogia vem da palavra agogo. O que é agogo? Significa, na Grécia, daí, mais uma vez, dizer para vocês, só reforçar, que tudo o que nós temos no nosso conhecimento veio da Grécia. Então, agogo significa condutor. Condutor, então, de criança. Quem era o pedagogo na Grécia Antiga? Era exatamente aquelas pessoas que exerciam o papel principalmente de escravos e conduziam as crianças das famílias mais abastadas para ir estudar, para ir debater, para ir aprender, né? Aprender principalmente as operações fundamentais, principais, né? Somar, multiplicar, dividir e subtrair. Essa era a grande finalidade da educação naquele momento. Ensinar a coisa básica, né? Isso era o mais importante na vida deles. E aí nós temos, dentro da Grécia, duas cidades importantes. Atenas e Esparta. Atenas foi uma cidade que se desenvolveu culturalmente, fazendo todo esse papel de educar os filhos, as crianças dos gregos. E nós tínhamos Esparta, que cuidava de outra finalidade do cidadão, que era preparar os jovens para o serviço militar, para defender o seu território. Bom, falando isso, eu quero dizer para vocês que nós podemos resumir a palavra pedagogia como aquele que cuida de criança. Vocês sabem muito bem, e talvez mais do que eu, o que é ser pedagogo, né? Porque vocês estão fazendo o curso aí de pedagogia. Então, é isso. Resumindo, a palavra pedagogia significa a ciência que se preocupa com o andamento, com a condução da criança. Nós temos uma outra palavra muito importante, que é a dialética. Minha gente, nada acontece por acaso. A dialética é a arte do diálogo, do debate, da discussão dentro de um grupo. O mundo já é formado, a própria natureza já é formada dialeticamente, ou seja, nós temos dia, nós temos noite, ou seja, nós temos dois polos diferentes. Nós temos calor, nós temos frio e assim sucessivamente. São alguns exemplos que eu estou passando para vocês para ilustrar essa questão da palavra dialética. A dialética se divide em três momentos diferentes. O primeiro momento é chamado de tese. O que é a tese? É a afirmação de qualquer conceito que nós temos na nossa mente. Isso nós chamamos de tese. E o contrário de tese, nós chamamos de antítese, ou a antitese, né? A antítese é exatamente a negação da tese. Eu posso dizer que uma coisa é quente e a outra pessoa dizer que não é. Está morno ou está frio. Aí vai depender muito da nossa concepção do que é quente, do que é frio, do que é morno. E nós temos a síntese dentro da dialética, que é exatamente a conclusão, né? Que é o resumo, que é o fechamento da tese e da antítese. Ou seja, se nós entramos num debate na sala de aula, nós temos que chegar a uma conclusão. E aí, nós falamos do debate discutido dialeticamente. Então, a dialética é muito importante, é fundamental na nossa história, né,
na humanidade toda, foi importante na Grécia e muito mais importante hoje para a gente tirar as nossas conclusões a respeito do que nós estamos vivenciando no dia a dia. Nós temos também os chamados sofistas. Sofia, então a palavra sofista vem de sofia, de saber. Quem eram os sofistas? Os sofistas, na verdade, lá na Grécia, eram professores viajantes que resolviam sair de comunidade em comunidade vendendo os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. Então essas pessoas ficaram conhecidas como sofistas porque, de certa forma, mesmo elas contribuindo para a educação de muitos jovens nas comunidades, eles saíram do foco central que era a proposta da Grécia, principalmente naquela época de discriminação, né? Ensinar somente aqueles filhos dos abastados, dos ricos, né? Da nobreza e dos mais poderosos. Aí vem exatamente os sofistas que saem aí espalhando seus conhecimentos em várias comunidades mais distantes. Os tipos de conhecimentos é um ponto fundamental para a gente entender como é que funciona então a nossa concepção de mundo. Nós temos o conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico, nós podemos chamar ele de conhecimento popular. Esse conhecimento empírico ou popular é baseado nas nossas experiências, né? Esse conhecimento ele pode ser valorativo, pode ser reflexivo, pode ser assistemático, ele é verificável, ele é falível e é inexato. Então são algumas qualidades que aí dá para vocês aprofundar depois, lendo o texto da nossa apostila, para entender com mais profundidade, porque o nosso tempo aqui é limitado em relação à questão das nossas exposições. Nós temos o conhecimento científico, ele é real, ou seja, parte de uma realidade concreta, parte das constatações, das observações feitas pelos cientistas, né? Então o conhecimento científico ele é real, factual, ele é contingente, depende de todas as circunstâncias, né? Para ter as suas afirmações, ele é sistemático, porque está dentro de um sistema, né? Então não é à toa, não é uma coisa assistemática, como é o conhecimento popular, né? E empírico. Ele é verificável, ou seja, tudo que a ciência explica, afirma, tem que confirmar através das suas experiências científicas. Ele é falível, né? Então é um conhecimento falível, que está sujeito a falhas, né? Tem as suas objeções e as suas limitações, e ele é aproximadamente exato, ou seja, ele não é 100% exato. Então a ciência também não pode se fechar, os cientistas não podem dizer que eles são os sabe-tudo. Eles estão dentro de uma ótica de estar ampliando o seu conhecimento. Nós temos um conhecimento filosófico, que é um conhecimento valorativo. Ele vai discutir a questão dos valores, né, dentro da sociedade, vai questionar, saber se realmente nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto cidadãos. Ele é racional, ou seja, parte da nossa razão. Ele é também sistemático, está dentro de um sistema, então nós temos que desenvolver o nosso pensamento dentro de uma sistemática que venha realmente confirmar a realidade dos fatos. Ele não é verificável, porque é um intelecto que está na nossa mente, então não dá para verificar, medir conhecimento. A única coisa que a gente pode medir é a capacidade das pessoas naquilo que elas expõem, e aí nós vamos analisar. Não é verificável, é infalível, ou seja, ou nós conhecemos ou nós não conhecemos. Por isso que o conhecimento filosófico é infalível, ele não tem falha. Ou você sabe ou você não sabe, tá? Ele é exato. Então, meu conhecimento pode se limitar a outras pessoas, comparando com o conhecimento de outros. Mas o que eu sei, tá? Então, não tenho dúvida disso. E aí, finalmente, nós temos o conhecimento teológico, que é o chamado conhecimento religioso, né? Baseado nas religiões. É um conhecimento também valorativo, depende de valores, né? Nós vivemos com valores dentro da moral, que é a ciência que considera a questão dos valores, a importância da gente viver na sociedade, fazer o bem, a justiça e coisa do tipo. É inspiracional, ou seja, de acordo com aquilo, a nossa crença, nós acreditamos
que nós fomos inspirados por Deus. Até porque Deus é o Criador de tudo. Então nós somos criaturas de Deus. Tá? Então ele é um conhecimento inspiracional. Os estudiosos da Bíblia, chamados de teólogos, eles são os grandes estudiosos exatamente para nos dar um referencial de como interpretar tudo que Deus nos inspirou, né? Então, fazer a vontade de Deus, praticar a justiça, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, são alguns exemplos do conhecimento que vem da inspiração de Deus. Ele também é sistemático, ou seja, está dentro de um sistema também, né? Não é à toa. Então, não podemos considerar uma religião ou um determinado credo, um determinado segmento religioso que não esteja dentro de um sistema, né? Tem várias igrejas, por exemplo, dentro da religião, igrejas cristãs, evangélicas, católicos e assim sucessivamente. Ele é não verificável, nós não podemos medir a inspiração que Deus nos dá. Então, não é verificável também. Com isso, nós estamos dizendo que o conhecimento, por exemplo, religioso, ele segue e está de acordo também com o conhecimento filosófico quando nós falamos do não verificável, do sistemático e valorativo. Ele é infalível também, ou seja, não contém falha. Ou eu tenho fé em Deus, ou eu não tenho fé em Deus. Ou eu acredito no mandamento de Deus, ou eu não acredito no mandamento de Deus. Então, gente, só tem essas possibilidades. Ou é uma coisa, ou é a outra. Ou pode a gente também estar equilibrando as duas coisas. É um conhecimento infalível, não tem falha, e é exato. Então, aqui só para resumir para vocês exatamente a questão dos 4 tipos de conhecimento. Fazendo um resuminho muito rápido. Nós temos aí conhecimento valorativo do conhecimento popular, reflexivo, assistemático, verificável, falível e inexato. O conhecimento científico real, contingente, sistemático, verificável, falível, aproximadamente exato. E nós temos o conhecimento filosófico, valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. E temos o conhecimento religioso, para finalizar, valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Então, se vocês perceberem aqui nessas colunas aí, nesse quadro comparativo, vocês vão perceber realmente que esses 4 conhecimentos têm alguns pontos que eles se coincidem. O que tem em um tem no outro, às vezes não tem nos 4, mas tem no segundo, tem no terceiro, e assim sucessivamente. E tem as suas diferenças. Tem uns que são, vamos dizer assim, distintos à forma de interpretar e de ver o mundo que nos cerca.